Olá, querida e amada juventude do estado de Goiás. Eu sou Maria Juliana Letícia, atual responsável pelo Ministério Jovem da ESCC Brasil. Estou aqui hoje com vocês para poder partilhar um pouquinho com vocês sobre um tema muito pertinente à missionariedade, um tema muito pertinente a esse momento que vocês vão entrar de preparação, né, de entrega missionária. Nós vamos falar hoje de forma muito breve sobre evangelização criativa, né? O que é evangelização criativa? O que pode ser? Como nós podemos tornar a nossa evangelização criativa? Antes de nós adentrarmos um pouquinho nessa temática, eu quero trazer para vocês uma frase que eu gosto muito, que foi falada pelo nosso querido Papa Emérito Bento XVI, que é quando ele diz assim que a evangelização ou as estruturas, por mais que sejam organizadas, bem articuladas, se não tiverem a ação do Espírito Santo, elas são vazias. Entende? Então, a evangelização ela só é fecunda se ela tiver a ação do Espírito Santo. A evangelização ela só é criativa se tiver a ação do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro contexto que eu já adentro aqui falando para vocês. Quando eu quero falar de evangelização criativa, eu não tenho como não pensar nesse primeiro contexto, que é o contexto da ação extraordinária do Espírito Santo de Deus, né? E esse deve ser o primeiro contexto, o primeiro cenário para nós montarmos a nossa evangelização, deve ser a ação do Espírito Santo de Deus, que é livre para soprar da maneira que quer, como quer, aonde quer, né? E nós precisamos estar abertos. Então, o primeiro contexto que eu trago para vocês é esse, né? Uma evangelização ela só é eficaz se ela for cheia do Espírito Santo, né? Uma evangelização só será criativa se for cheia do Espírito Santo de Deus. No Evangelho Gaudium, e aqui daqui a pouco eu vou trazer umas diquinhas para vocês de conteúdos que é interessante que vocês missionários leiam, aliás, que todo jovem, que todo líder deve ler. São documentos, são encíclicas, né? São até mesmo materiais que nos auxiliam, que nos dão suporte e que nos fazem ter visão, né, de como fazer e colocar em prática essa evangelização de forma, claro, criativa, né? E aí nós vamos adentrar um pouquinho no segundo contexto. Mas antes de eu chegar nesse segundo contexto, lembrando que eu já trouxe esse primeiro contexto para nós compreendermos evangelização criativa, nós não podemos esquecer do cenário que é a ação do Espírito Santo, né? E o Evangelho Gaudium, né, no número 14, ele diz assim, olha, a escuta nos ajuda a reconhecer comunitariamente os sinais do tempo, né? Por que eu estou trazendo essa parte da Evangelho Gaudium? Porque ou seja, queridos, quando nós ouvimos o Senhor, nós também, e quando nós ouvimos essa ação do Espírito, nós também somos pessoas atentas aos sinais do tempo, né? Permite que a gente reconheça comunitariamente os sinais do tempo. De modo que nós estamos vivendo um tempo diferente, né, daquilo que tudo nós já vivemos. E aí nós nos perguntamos, como pensar a missionariedade dentro desse tempo, desse período, né? Quando muitas vezes a minha visão de missionariedade se limita a missões porta a porta, a projetos de evangelização, né? E aí o Evangelho Gaudium nos recorda isso, né? Quando eu escuto aquilo que o Espírito sopra, quando eu escuto aquilo que o Senhor quer me dizer, eu estou atento a tudo que acontece à minha volta, a essas situações que são tão divergentes, né? E daí
queridos, nós estamos vivendo um período de pandemia, né? Como pensar em evangelização, principalmente em evangelização criativa? Gente, esse tema ele cai assim, ó, de forma extraordinária, né? Nesse período, por quê? Porque mais do que nunca é gritante a necessidade de uma evangelização criativa. E antes até mesmo de eu falar para vocês do que se trata a evangelização criativa, é importante que vocês compreendam, né, a dimensão da evangelização criativa, né, que não é simplesmente fazer arte, evangelizar com arte, né, mas como a própria palavra criativo nos faz compreender, né, nos leva a refletir que criatividade nada mais é, nada menos é do que se reinventar, né? E nesse período nós precisamos, enquanto missionários, nos reinventarmos. E aí nós vamos também lembrar de alguma outra regrinha que é muito importante para que a nossa evangelização criativa não fuja do foco. Gente, primeiro contexto que nós temos que levar em consideração. O primeiro contexto é a ação do Espírito. O segundo contexto, toda e qualquer evangelização, ela sempre será centrada na pessoa de Jesus Cristo. Sempre. Não há para onde correr. Então, pensar em evangelização criativa não é pensar em criar um novo evangelho. Não é pensar em criar novas fórmulas. Vamos levar para as pessoas um novo Jesus. Não existe um novo Jesus. Existe um Jesus que foi, que é e que continuará sendo. Então, a mensagem central de toda e qualquer evangelização sempre deverá ser esse Jesus que é vivo, que é atual, né? Que permanece pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Então, assim, nós precisamos entender e compreendendo esses contextos, isso que é necessário de perceber antes de pensar em como eu posso ser criativo, eu tenho que pensar nos contextos que eu vou inserir essa criatividade, né? Então, primeira coisa é o Espírito Santo, a ação do Espírito. Segunda coisa, toda a evangelização ela é centrada na pessoa de Jesus Cristo. E eu ainda trago para vocês um outro contexto que eu particularmente não vejo de forma muito importante e necessária, né? Que é o contexto da evangelização dentro de um embasamento formativo e doutrinal. O que eu quero dizer com isso, queridos jovens e missionários? Eu quero falar para vocês que a nossa evangelização ela é fecunda quando ela está intimamente ligada à doutrina da igreja, quando ela está intimamente ligada ao Sagrado Magistério, à Sagrada Tradição, né, à Sagrada Escritura, né? Então, assim, eu não posso querer evangelizar de forma criativa e deixar e permitir que a minha criatividade me coloque longe ou fora desses contextos. Eu não posso criar, digamos assim, uma evangelização, um novo meio de evangelização, uma nova estratégia, uma nova forma, quando essa estratégia vai me colocar contra a doutrina da igreja, vai me colocar contra os princípios morais da minha igreja, né? Vai me colocar contra os princípios morais da Sagrada Tradição, da Sagrada Escritura. Entendem, gente? Então, assim, são contextos que nós precisamos compreender para não permitir que a nossa criatividade transcenda esses contextos, né? Ou dê divergência, ou bata de frente, não. Né? Se é uma evangelização criativa, precisa ser criativa, né, segundo o coração de Deus, segundo os desígnios de Deus. Afinal de contas, só dará frutos aquilo que for segundo os desígnios de Deus. Do contrário, vai ser aquilo que Bento XVI disse: não adianta ter a melhor estrutura se você não tem a ação do Espírito, tá? Então eu quis trazer para vocês nesse momento inicial, de forma muito breve, né? Vocês podem se aprofundar ainda mais, até porque é um tema que nós não temos um material único, mas é um tema que nós conseguimos fazer uma interpretação muito aprofundada, tá? Então vocês não esqueçam esses contextos, né? Primeiro de tudo, a ação do Espírito. Segundo, que toda evangelização deve ser centrada na pessoa de Jesus Cristo, né?
E terceiro, sem esquecer o aspecto doutrinal, formativo, né? Até aquilo, gente, quando eu falei esse formativo, até aquilo que o próprio movimento nos orienta, né? Aquilo que é a identidade da renovação carismática católica. Eu tenho certeza que vocês serão missionários nas missões por iniciativa da juventude carismática, né? Então, desse modo, nós, enquanto essa juventude carismática, enquanto esses missionários, nós não podemos esquecer esse eixo, né? Esse eixo que é formativo e que também perpassa pela identidade do nosso movimento. Eu não posso dizer que a minha evangelização é criativa quando eu estou dentro da renovação e ferindo aquilo que é a identidade do movimento. Quando eu estou aparentemente fazendo uma boa ação, tendo uma estratégia de evangelização, mas que fere a identidade do movimento. Então, esses e outros cuidados nós precisamos levar em consideração, né? Esses e outros contextos nós precisamos levar em consideração para que, de fato, a nossa evangelização seja, sem dúvida, criativa. Amém, gente? Então, assim, não se trata apenas de levar novidade, de levar coisas diferentes, formas diferentes de evangelizar, né? Mas é sempre levar ou criar essas novas estratégias, esses novos meios de evangelização, sempre pensando que sempre lembrando do objetivo central que é a evangelização. Entendem? Então, ou seja, não me adianta criar um teatro no momento da missão, quando esse teatro não vai gerar nenhum tipo de semente no coração das pessoas. E aqui eu falo semente como, digamos, a palavra de Deus. Não adianta querer fazer uma dança quando essa dança ela não vai atingir pessoas. Não me adianta querer evangelizar caracterizado. Não sei, eu sei que o Espírito é muito lindo e eu sei que ele vai soprar belas formas e como ele tem soprado nesse período de pandemia, inúmeras estratégias Brasil afora, de como a gente colocar a missão em prática, de como a gente continuar evangelizando, atuando de forma dinâmica, de forma viva. E eu sei que o Espírito vai soprar inúmeras e inúmeras coisas, mas nós não podemos fugir da mensagem central. Toda criatividade no Espírito precisa levar a Jesus Cristo. Toda criatividade no Espírito precisa levar a Jesus Cristo. Se essa criatividade, se esse tipo de evangelização pensada, por mais linda, por mais bela, por mais criativa, por mais diferente que seja, se não levar a centralidade do Evangelho, que é a pessoa de Jesus Cristo, ela vai perder todo o seu sentido. Amém, queridos? E aí mais uma vez eu volto a ressaltar, né, que não se trata de criar um novo evangelho. Se trata, lógico, de criar novas estratégias de evangelização. Por isso que a gente usa esse termo evangelização criativa, né? Não é criar um novo evangelho. Eu vou levar para as pessoas um evangelho mais discreto, um evangelho mais cauteloso, mais prudente, porque eu tenho medo de falar para as pessoas que elas precisam mudar de vida e isso ofender. Gente, todos nós precisamos mudar de vida e nós só mudamos quando encontramos Jesus. Então não adianta você chegar, criar uma evangelização para alisar as pessoas quando isso não tem verdade, quando isso não é centrado no Evangelho. Eu acredito que vocês estão conseguindo compreender qual que é a minha linha de raciocínio aqui para vocês, tá? A evangelização criativa ela deve ser inteiramente centrada na pessoa de Jesus Cristo. Amém? E aí nós vamos adentrar um pouquinho, queridos. Como que eu posso dizer? Não seria em contextos agora. Nós vamos adentrar um pouquinho como nós podemos nos reinventar. Eu gosto muito da pessoa de Paulo, inclusive foi um missionário, um evangelizador, um apóstolo, né? Quantas características Paulo teve pela sua capacidade de se reinventar, de se adaptar
capacitar, pela sua capacidade de ir além, né? Muito além dos limites, muito além de tudo, né? Paulo, assim, é um exemplo extraordinário, é a missão em pessoa. E aí eu gosto muito desse texto, eu quis trazer ele aqui para vocês, que é quando Paulo é levado no aerópago, né? Tá lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 19 ao 23. Nós vamos fazer essa breve leitura. Tomado então pela mão, conduziram-no ao Areópago, perdão. Isso, essa pessoa que foi tomada pela mão foi Paulo, tá? Conduziram-no ao Areópago, dizendo: poderíamos saber qual é essa nova doutrina apresentada por ti? Pois são coisas estranhas que nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que isto quer dizer. Todos os atenienses, com efeito, e também os estrangeiros, aí residentes, não se entretinham noutra coisa senão em dizer ou ouvir as últimas novidades. De pé, então, no meio do Areópago, Paulo falou: cidadãos atenienses, vejo que sob todos os aspectos sois os mais religiosos dos homens, pois percorrendo a vossa cidade, observando os vossos monumentos sagrados, encontrei um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora bem, o que adorais sem conhecer? Isto eu venho e anunciar-vos-ei. Queridos, olha que bela palavra de criatividade, de evangelização criativa que Paulo nos traz, né? E aí eu repito novamente, né? Paulo, capítulo 17, do versículo 19 ao 23. Paulo é levado no Areópago, e Areópago era um lugar onde aconteciam julgamentos, mas também onde as pessoas defendiam sua doutrina, onde as pessoas se expressavam, né? E Paulo é levado ali para ser questionado, interrogado, né? Que tipo de evangelização é essa, né? Que ele estava apresentando? Que nova doutrina era essa? E Paulo, na verdade, ele é bem claro ao dizer: eu não estou apresentando, eu não estou criando nada de novo, nada de diferente. Só estou falando daquilo que já existe. E a evangelização criativa, ela perpassa por compreender isso. Criar algo novo não é criar um novo Jesus. Você pode criar a forma de levar Jesus, mas Jesus para todos sempre existiu. Entende? E Paulo é muito claro ao dizer isso. Olha, não existe nada novo aqui. O que eu falo, o que eu trago para vocês, existe desde sempre, né? Que é o próprio Deus, né? Inclusive, ele cita um exemplo que nos templos deles já existia um altar para um Deus que era desconhecido para eles. E Paulo diz: agora eu venho vos anunciar esse Deus. Queridos, na evangelização criativa, nós sempre vamos levar a centralidade, né, a pessoa de Jesus, esse Deus que as pessoas não conhecem, né? Por que não conhecem? Porque não experimentaram. Então a evangelização criativa, ela perpassa por levar as pessoas uma experiência com Jesus, sabe? E foi isso que Paulo fez. Paulo é questionado. Então, a evangelização criativa são, sim, criar novas estratégias, entendem? Mas não é um Deus novo que vocês vão levar. Vocês vão levar o Deus que reina desde todo sempre, desde toda a criação, sabe? E a cada vez que ele é levado, tudo se faz novo, né? Então, que isso fique muito, muito claro em nossos corações, tá? Nos tempos atuais, nós somos levados a ir de encontro a esses areópagos, né? Do mesmo jeito que Paulo foi colocado, né, em um areópago para expressar-se, nós também somos colocados. E agora mais do que nunca, né? O nosso areópago são as redes sociais, são os veículos virtuais de comunicação. A nossa evangelização tem se dado por esses meios, né? Então é como se fossem os nossos aerópagos atuais,
né, do qual nós somos levados para anunciar um Deus que desde sempre existiu, mas que é novo para quem ainda não experimentou. Amém? E por fim, queridos amigos, eu quero trazer para vocês apenas, eu acho que algumas coisinhas que são primordiais na evangelização criativa. E eu quis trazer, e eu quis colocar pontuar, até usando em todas a letra A, para que vocês gravassem bem. A evangelização criativa, ela é alegre, sabe? Porque quando eu levo Jesus, eu levo alegria, né? É impossível, né? Nós trazemos o exemplo da Virgem Maria. Ao viver um encontro com Jesus, entoou o Magnífico, né? Olha a forma, olha a evangelização criativa de Nossa Senhora, foi magnífica, né? E a evangelização criativa, ela também é audaciosa, né? Nós vemos o exemplo de Paulo, que se reinventava. Se fosse para pregar em um deserto, Paulo pregaria num deserto. Se fosse para pregar dentro de um barco, Paulo pregaria dentro do barco. Se fosse para pregar em uma cultura indiana, em uma cultura grega, Paulo se reinventava. E a evangelização criativa perpassa pela audácia de se reinventar, né? E aí nós trazemos aquilo que o MJ tem vivido tão forte, a audácia apostólica, né? Precisa correr nas veias da juventude carismática, essa audácia de se reinventar, né? De se adaptar, mas de nunca deixar de levar a pessoa de Jesus Cristo. A evangelização criativa, ela também perpassa pelo amor, né? E aqui eu trago o amor de forma zelosa, o zelo pela igreja, o zelo pelo meu movimento, o zelo pelo próprio ministério jovem, o zelo pela palavra de Deus, o zelo pela doutrina social da igreja, o zelo, sabe, gente, o zelo por tudo aquilo que veio antes de mim, que veio antes da minha invenção, que veio antes da minha criação, né? Que é a minha igreja, o zelo, o amor, sabe? Mas também o amor pela causa, o amor pela evangelização, né? O amor pelas pessoas que ainda não experimentaram Jesus. E por fim, né, eu trago que a evangelização criativa, ela perpassa pela ação. É aquela questão, quando eu lembro do contexto que o Espírito Santo, ele quer agir, né, e eu preciso que ele haja para a minha evangelização ser realmente criativa, eu também preciso ser movida, né? Então, a evangelização criativa, ela perpassa pela ação, né? Então, ou seja, a alegria, a audácia, o amor e a ação, né? Eu não tenho como receber inspirações do Espírito e paralisar. Quando o Espírito me inspira, me incomoda, me dá capacidade de criar, de reinventar, é porque ele quer que eu haja em alguma área, em alguma situação, em alguma circunstância, em alguma necessidade, né? Então eu deixo para vocês essa breve reflexão sobre evangelização criativa. Espero que tenha ficado bem marcante no coração de vocês, né? Que nada mais é, nada menos é do que nos reinventarmos diante do período que estamos vivendo, nos reinventarmos, porque quando a gente se reinventa, a gente não se cansa, né? E a evangelização criativa vem para nos ajudar a vencer o cansaço, a vencer o comodismo, a nos tirar daquilo que nós até achamos que é mesmice. Mas uma coisa nunca será mesmice, é a palavra de Deus. É a pessoa de Jesus Cristo, nunca será o mesmo. Se eu pregar Jesus 10 vezes, as 10 vezes eu sei que o Espírito me inspirará uma forma diferente de levar esse Jesus. Então, queridos amigos, eu rezo com vocês. Peço de forma fecunda que o Espírito Santo inunde seus pensamentos, seu coração, o mais íntimo do seu ser, te enchendo da graça, né, do poder e da força desse Espírito que nos dá a capacidade de gerarmos uma evangelização criativa, uma evangelização fecunda, uma evangelização que é centrada na pessoa de Jesus. Então eu louvo a Deus, rezo por vocês, rezo por todas as novas estratégias de missão que eu sei que o Espírito vai suscitar no coração de vocês,
diante de todas as novas estratégias de evangelização e que realmente o Espírito Santo, que cria todas as coisas, venha criar em vocês um coração aberto às suas docilidades, um coração missionário e um coração que é capaz de levar Jesus independente da circunstância ou do meio que esteja. Amém? E para quem achou que eu já tinha ido, tô eu aqui de volta. Na verdade, eu queria falar para vocês, como eu tinha dito no início do vídeo, sobre alguns materiais que eu acho muito interessante que vocês, missionários, juventude carismática, lideranças do Ministério Jovem, possam ler, se aprofundar e mergulhar naquilo que mais belo traz esses materiais. A princípio, eu quero trazer para vocês o Evangelho Gaudium, do Papa Francisco. Gente, esse Evangelho Gaudium, ele abre o nosso olhar para as estratégias de missão e evangelização. Então eu peço que vocês mergulhem nesse conteúdo, se embasem, né? Inclusive na hora de criar as estratégias de evangelização de forma criativa no espírito, que vocês consultem o Evangelho Gaudium. Trago para vocês também o documento de Aparecida. O documento de Aparecida, assim, é fantástico ao falar da nossa missão, sabe? Da missionariedade que tem que estar dentro do nosso coração como leigo, como pastoral, como movimento, né? E o documento de Aparecida, assim, nos dá um embasamento muito, muito bom para a gente compreender o campo missionário, nossa atuação. Então, leiam também o documento de Aparecida, tá? E assim, outros dois materiais que eu quis trazer para vocês, como forma de vocês mergulharem um pouco mais, já são materiais que o Ministério Jovem orienta para que a juventude leia, para que a juventude conheça, para que a juventude se aprofunde, mas que eu quis, de forma muito peculiar, citar aqui, né? Antes de tudo, Cristo Vive, né? Que é para toda a juventude, gente, todo jovem de Deus tem que ler esse documento, né, que o Papa Francisco fez com tanto amor para a juventude. Olha, a gente fala tanta coisa linda, sabe? Nos ensina a sermos jovens de Deus, nos ensina a ser jovens atentos, né, àquilo que a igreja nos pede, também aquilo que a igreja ouviu de nós, de todos os jovens do mundo inteiro, né? Então, ó, lê um pouquinho, se tiver oportunidade, adentra um pouquinho no Cristo Vive, né? Deixa com que as palavras desse documento penetrem o teu coração de jovem cristão, para que você se enxergue nessa atualidade, nesse mundo de hoje, principalmente dentro da igreja. Lembrem, a evangelização criativa perpassa, né, por esse contexto doutrinal, por esse contexto formativo, por esse contexto que me faz compreender o meu papel dentro da igreja, tá bom? E por fim, outro material que talvez você me diga, Juliana, não tem nada a ver com nada. Gente, nós precisamos, enquanto missionários, né, que querem ser cheios de evangelização criativa, também sermos criativos e nos reinventarmos. Nós precisamos estar por dentro de toda a doutrina social da igreja. E aqui você encontra de forma muito bela a doutrina social da igreja. Então, eu deixo para vocês o Duquette, que nos faz compreender os contextos que nós vamos atuar enquanto missionários, né? Aqui o Duquette, ele aborda a doutrina social da igreja dentro da tecnologia, dentro do meio ambiente, dentro da globalização. Então, são aspectos que a nossa missão não deixa de ressaltar, de ter que entrar nesses contextos. Então, eu deixo para vocês todos esses materiais, né? Mas nunca esqueçam, o centro de toda e qualquer evangelização sempre será a pessoa de Jesus Cristo. E onde nós vamos encontrar sempre, sempre, sempre a pessoa de Jesus Cristo é na sua santa palavra, né? Então, mergulhem verdadeiramente, sejamos discípulos antes de ser missionário, né? Ouçamos a voz do Mestre. E é isso. Boa formação, né? Boa estratégias de evangelização e de missão que vocês vão adentrar aí por esse tempo. Deixo aqui o meu abraço. Não esqueçam, evangelização criativa deve ser alegre, deve ser audaciosa, deve ter muito amor e, claro, muita ação. Então, que Nossa Senhora de Pentecostes, que
foi capaz de permanecer em oração, mas também de ser a mulher cheia do Espírito Santo, interceda poderosamente sobre vocês. Amo muito vocês, rezem pelo MJ Brasil, peço orações também por minha vida, saibam que vocês moram em meu coração. Contem sempre, sempre comigo, tá bom? Deus abençoe vocês imensamente. Um grande abraço.